O tema é esse. O tema é esse daí. Claro, tem tudo a ver com os fatos que marcaram a última semana aqui no Brasil, os fatos da política, a condenação e prisão do ex-presidente. Fica tranquilo, porque eu não vou fazer aqui um bastidor, um palanque para discutir política, não. Para isso já tem aí muita gente fazendo. Aliás, eu vou até entrar lá no IBEST, ou iBest, e vou votar lá no professor José Fernandes, na categoria jornalismo e na categoria canal de política, porque com ele eu aprendo. Eu aprendo a olhar os problemas do Brasil, olhar as nossas idiosincrasias e entender um pouco do que se passa. Claro. Ninguém é dono da verdade, mas eu sou um adepto e um defensor da democracia. É isso. Eu acho que ainda é o melhor regime que nós temos nesse planeta de provas e expiações. Há criminosos que vão cumprir pena e dentro da cadeia continuam a repetir os seus delitos e comandam o crime de dentro da cadeia. A cadeia está servindo para reeducá-lo? Não. E quando saem por indulto, ou por terem progressão de pena, ou então porque a nossa justiça é falha mesmo, e quando eles saem, voltam a reincidir nos mesmos crimes. Eu até falei para o meu irmão, você se lembra da história do bandido da luz vermelha? Que nós somos mais ou menos da mesma idade. O bandido da luz vermelha barbarizou muito em São Paulo. E quando ele foi preso, eu me lembro que virou até filme, a gente foi assistir, O Bandido da Luz Vermelha, baseado na história dele. Ele ficou 40 anos preso, parece que é a pena máxima aqui no Brasil. Saiu, foi para um bar tomar uma pinga, envolveu-se numa briga, morreu. Morreu esfaqueado, morreu baleado, não sei. Dias depois de haver saído da cadeia. Eu queria dizer, a cadeia não é exatamente um lugar para reeducar ninguém, né? Deveria ser. E queria dizer também que poucos aproveitam o momento do cárcere para refletir e para se renovar. E queria dizer também, eu disse isso ao meu irmão num texto assim, de umas 25 linhas, que estar preso pode ser um bem para o indivíduo. O indivíduo não vai delinquir, porque está preso, com exceção daqueles casos que eu falei, daqueles criminosos que comandam facções de dentro do presídio. Mas aquele que é um bom preso, que respeita lá as regras do presídio, que trabalha, tem bom comportamento, pode tomar sol, até dão algum trabalho para ele fazer. Esse bom preso, ele pode, sim, agradecer a Deus os anos de prisão, porque dentro da cadeia ele ficou privado de cometer novos crimes. Não é interessante? Eu sei de mães que dizem assim, mas... Ai, meu Deus, tomara que a polícia prenda meu filho antes que ele mate alguém, porque ele já é uma ameaça para a sociedade. Ele estando preso, além de ganhar um salarinho lá, não sei se é um salário mínimo, ele vai ter comida, casa. Tem gente que fica bravo com isso. Comida e chuveiro, um chuveiro gelado, claro, né? Um colchãozinho muito duro, mas vai ficar lá e não vai reincidir no crime. Então, às vezes, estar preso é bom. Imaginem aqueles que são presos por engano ou por um erro da justiça, eles estão cumprindo pena, porque foram confundidos com o verdadeiro criminoso. Eu ouvi uma história assim, contada pelo
o também juiz Alessandro Viana, um amigo e confrade nosso de espiritismo, ele é aqui de Tapetininga, né, no interior paulista, ele estava palestrando lá no Congresso Espírita Mundial em Portugal e eu estava lá também. E nós pudemos conversar. Ele, sendo de uma família de magistrados, ele estava contando a experiência que o pai dele viveu. O pai dele viveu uma experiência assim, acompanhou o caso de um preso que estava cumprindo pena há anos, eu não sei quantos anos já. E era um equívoco jurídico, judicial, penal, era um equívoco. Ele era inocente. E quando a justiça percebeu o erro e o libertou, ele não estava lá muito bravo, não. Ele falou, não, eu era criminoso. Só que eu estava pagando por um crime que eu não cometi. Mas eu paguei pelos outros que eu cometi e a polícia e a justiça não sabia. E assim é também diante da justiça divina. Todos nós estamos, talvez, incorrendo em crimes. Alguns crimes a justiça da terra pega. Outros crimes é a justiça de Deus que pega. Alguns crimes a justiça nossa julga, condena, manda prender. Mas o indivíduo cumpre a pena, sai, e ainda assim, quando chega no mundo espiritual, aí que ele vai pagar de fato a pena. Porque muitas vezes a nossa punição aqui na Terra não fez com que o indivíduo expiasse a sua falta. Quantos não vão para a cadeia esperando o dia de sair e se vingar daquele que o mandou para a cadeia, etc. Ou para se vingar mesmo por ter tido má sorte no crime que cometeu e o outro se safou e ele não. Mas Deus é assim. Às vezes crimes que nós pensamos ter quitado com a justiça daqui, mas não quitamos com a justiça de lá, porque só a justiça de Deus é perfeita. Então é aí que cai a ficha do indivíduo, ele se arrepende e volta à terra em processo de reparação, expiação. Aí quando ele expia mesmo, aí ele é uma criatura livre daquela mancha na sua túnica. A consciência está livre, ele está reabilitado. Então, meus amigos, esse é o tema de hoje, é um tema para lá de difícil, mas eu fui buscar ajuda aqui no grande amigo Manuel Viana de Carvalho. Essa é a vantagem de ser bibliotecário lá do centro. Eu fui fazer uma arrumação nos livros e vi esse livro aqui. Falei, nossa, coisa boa. Uma hora aí eu vou ler. Nem podia imaginar que já hoje, 2 dias depois, vem esse tema. Eu pego o livro do Manuel Viana de Carvalho, Espírito, já como espírito, através da psicografia aqui do Divaldo. Ele vem e responde sobre vários temas da atualidade. Entre esses temas, o que nós queremos abordar hoje, o direito penal, as ciências jurídicas à luz do espiritismo. Pois esse é o tema de hoje que nós vamos estudar. Vamos lá? Primeiro, a nossa vinheta, né? E um pouco de música, né? Muito bem, vamos lá então, voltando então agora. Agora sim podemos mostrar o tema de hoje. Nós queremos tratar com muita responsabilidade, com muito carinho, porque nós vamos falar de assuntos graves que
assolaram aqui a nossa pátria, a nossa terra, nosso país. São assuntos que estão aí nos jornais, mexeu com o sangue de muita gente que ferveu, há debates em todo lado. Eu estou falando da prisão dos militares e não militares envolvidos na trama do golpe de Estado de 2022 e 2023, não é? Que culminou com aquele 8 de janeiro desastroso, tal, e aí começou um processo longo e respeitado todo o rito do processo. Chegamos aí ao final deste ano com a condenação dessas 51 pessoas, né? 51, maioria militares, inclusive o chefe da organização criminosa, o ex-presidente. Eu não quero tripudiar em cima do fato, já que eu era pela democracia e sempre achei que era preciso esclarecer os crimes e punir os golpistas. Eu sou desse ponto de vista. E não sou maioria em casa, hein? E na família há aqueles que também não advogam o mesmo pensamento que eu. Mas, nessa semana, o assunto veio à tona e eu precisei tratá-lo com muito cuidado e com amor, com fraternidade, né? Meu irmão escreveu, falou, olha, você sabe, né? E anexou umas mensagens muito estranhas. Eu não sei de onde estão partindo, de que site é esse, eu não quis olhar muito, mas que mostram Bezerra de Menezes, André Luiz, ditando mensagens que seriam assim uma espécie de induto, defesa, dando um caráter aí de santificação de Bolsonaro, a queda e a ascensão. Ele vai subir, ele é o Messias. Olha, o que é isso? Eu falei para meu irmão, essas mensagens aí não são dignas de crédito, são apócrifas, são a coisa pior que alguém pode fazer é isso, envolver religião com política, e ainda usar nomes assim, probos da nossa doutrina, como se eles estivessem imiscuídos nessas questões rasteiras nossas. Não. Falei para ele, não me mande mais essas mensagens aí. Que, aliás, eu poderia até fazer uma representação aí. Eu não, mas eu poderia aplicar um processo nesse pessoal aí, entrar com uma ação, porque não pode fazer uma coisa dessa. Não, por favor, não. Falei para ele, olha, eu sei. Ele falou, mas eu estou muito compadecido, chateado, com dó do presidente, o ex, né? Ele está numa cela de 12 metros. Eu disse, não, mas está bom demais. Até que está muito confortável. E você quer? Ele estava numa mansão e agora está ali. Falei, pois é. Ele está privado do luxo, mas ainda tem alguma coisa. Mas imagine aqueles que estão soltos e estão privados de tudo. De educação, de teto, privados de um bom plano de saúde, privado do conforto mínimo, vivem em miséria, vivem em situações. E aqueles que estão presos nos presídios do mundo aí? Foi aí que entrou o Viana de Carvalho. Porque o Viana de Carvalho foi militar. Nós vamos mostrar um pouco aqui da vida dele. Ele logo, muito cedo, ele foi para a escola militar lá de Fortaleza. Vou mostrar. Mas logo ele conheceu o espiritismo. E ele fala sobre a nossa legislação penal. Ele fala sobre as chamadas idiosincrasias, né, da nossa justiça. Porque você pode prender alguém com curso superior, numa cela boa, e aquele que
nasceu pobre, morreu e viveu na pobreza, comete crimes e vai para uma cadeia, mas não fica numa cela especial, vai para os presídios superlotados. Então, mostra que nós não somos todos iguais perante a lei daqui. Nós somos todos iguais perante a lei de Deus. Falamos isso numa live anterior. E o único traço que nos distingue um dos outros não é na pele, não é na cor, não é no cabelo, não é nos olhos, na estatura, na origem, na etnia, sexo, não. O único traço que nos distingue é a nossa moral. É o grau de elevação espiritual que nós temos. É uma hierarquia, portanto, intelecto-moral. É isso que um espírito faz um espírito superior ao outro. E é por isso que um espírito superior comanda o inferior, dirige, supervisiona, ajuda. Há espíritos de hierarquia muito simples que trabalham nos fenômenos da natureza, sob supervisão dos superiores. Então, o que nos coloca acima de alguém, e nem por isso nós vamos humilhar o que está embaixo, é a nossa condição moral, espiritual. Você pode ser pobre, você pode ser preto, você pode ser da periferia, mas se você tem luz, você tem luz. Pode nascer num bairro abastado, ser filho de ilustres, você pode ter dinheiro, andar na cidade dirigindo um automóvel de luxo, participar das festas da elite, mas você pode ser, do ponto de vista espiritual, moral, muito, muito inferior ao outro, humilde, que está lá trabalhando. Isso o Espiritismo pode ensinar para nós. Mas então eu vou chamar aqui um pouquinho Manuel Carvalho de Viana, porque falando da vida dele, e eu também falando, respondendo algumas questões que ele respondeu, espírito, a gente vai poder entender melhor essa situação que o Brasil está vivendo. Eu só disse ao meu irmão, olha, a prisão em si não é o pior dos males, porque você dentro da cadeia, você pode ser livre, dentro de você mesmo. Lembra o Mandela? 27 anos preso? Cadeia sereno, sorrindo, não retaliou, não repudiou, tripudiou em cima dos seus adversários, da elite branca lá da África do Sul. Abriu um novo processo de eleições, disputou, venceu, convidou os adversários a participar de um governo de coalizão. Vejam, na história nós vamos encontrar casos assim. O próprio Sócrates, né? Nós vamos ver aí. Preso. Com a cela aberta, ele não fugiu. Falou, não, estou preso. Mas tu és inocente, falou a esposa. Ele falou, tu querias que eu fosse culpado? Então, veja, a prisão é para o indivíduo se renovar. Agora, você vai esperar isso dos criminosos que estão presos? Sim, há criminosos que saem reabilitados e vão e se reintegram na vida. Há outros que, mesmo presos estão arquitetando novos crimes. Isso quando não tem lá um celular para falar com as facções aí e comandar as facções do Brasil todo. Mas o bom preso, que bom. Esse já espiar o seu crime perante os homens, que também ele está espiando perante Deus. Porque se a justiça daqui não punir, ele não vai escapar. E há casos em que o indivíduo fica 40 anos na cadeia e não espiou nada. Ao contrário, a cadeia para ele foi uma boa pensão. Ele ia ter que pagar um aluguel fora, lá ele não pagou nada, até fez amizades, e não mudou, sai de lá e comete novo crime. Então, a cadeia, infelizmente, da terra não educa. É o que o Manuel Viana de Carvalho, espírito, vai falar aqui nesse livro que eu vou pensar aqui para vocês. Isso, olha aí que eu quero conversar com vocês hoje. É isso aí. Vocês conseguem ler? Então, não.
Eu tenho que ampliar. Agora sim. A história de um crime. Então, tem vários crimes. Eu estava imaginando aqui aqueles crimes que ficaram célebres na história. O Chessman, que era um bandido americano famoso, e depois ele foi condenado à cadeira elétrica. Eu me lembro que todo mundo em casa acompanhou pelo rádio, a minha mãe falava muito disso. Aquilo virou também um caso de imprensa, porque tem pena de morte ainda em vários estados americanos. E a gente sempre pensa assim, poxa, mas esse é o melhor jeito da gente educar um indivíduo que errou? Eu digo a vocês que não é. Ainda que custe aos cofres públicos, ainda que dê trabalho, deixa o indivíduo preso. Privá-lo da liberdade é privá-lo de cometer também novos crimes, não é? Então, como é que a legislação penal de hoje é boa? Não é, né? Nós temos os presos praticamente todos juntos no mesmo espaço. Deveria ser um tratamento diferenciado para alguns, os menores, por exemplo, os jovens. Nós deveríamos ter dentro das penitenciárias algum tipo de trabalho educacional, e nem sempre tem. Nós temos também um tratamento diferenciado, privilegiado para quem tem curso superior. Como se isso desse ao indivíduo um privilégio. Ele estudou e o outro que não pôde estudar vai ficar numa cela pior? Então, o meu irmão, ele queria, coitado, né, do presidente Bolsonaro, vai ficar naquela cela. Eu falei, olha, se ele aproveitar bem, ele pode estudar um pouquinho lá, né? Ele pode servir de exemplo para outros políticos que gostam de cometer aí uns atalhos para se safar. Ele pode ser um bom exemplo para os seus filhos. Bom exemplo, quer dizer, preso, né? Porque o mau exemplo ele já deu. Os filhos têm uma propensão também para o crime e já estão envolvidos em cursos, em processos. Então, ver o pai preso talvez faça os filhos pensar duas vezes, os seus partidários, correligionários em geral. Outra coisa que eu trouxe para cá foi trazer o livro do Manuel Viana de Carvalho e, junto com ele, analisar esses fatos. Há em mundos superiores, ele diz aqui, uma legislação muito mais superior à da Terra, claro. Nesse mundo de provas, o que nós temos é essa legislação que está aí e que nós vamos aperfeiçoando pouco a pouco. Vamos continuar? Eu vi em alguns lugares grafado Manuel com U. Manuel com U foi o mais frequente e eu fiquei com Manuel Viana de Carvalho. Olha, os espíritas talvez não atentem muito para esse caso, mas ele foi um grande orador espírita. Eu acho que talvez ele fosse tão bom quanto Divaldo Franco. Aliás, o próprio Divaldo diz que Viana de Carvalho desencarnou em 1926. O Divaldo nasceu em 27, um ano depois. Quando o Divaldo estava lá em Aracaju, fazendo a primeira palestra dele, com 20 anos, né, 1947, ele começou a travar contatos, não só com Humberto de Campos, que também já havia desencarnado, mas também com Manuel Viana de Carvalho, militar, nascido em Icó, no Ceará. E o próprio Manuel Viana passou a ser uma espécie de professor do Divaldo, inspirá-lo nas palestras, ensiná-lo, durante o desdobramento do Divaldo, astronomia,
antropologia, filosofia, religião e espiritismo, porque o Manuel Viana de Carvalho foi, antes de tudo, um grande espírita. Vamos ver o que temos dele aqui? Aí está o próprio Divaldo falando dele. O Divaldo fala do estilo dele, da sua capacidade de memorizar textos e falar sem aquele cansaço que, às vezes, o orador muito erudito te cansa. E ele imagina ter feito uma linda palestra, mas a plateia está assim, ele é sábio, mas não sabe dizer o que foi bom naquilo tudo. Mas há aquele que convence, né, à medida que expõe o tema, que vai colorindo cada palavra, ambientalizando, e com a sua empolgação, o seu entusiasmo, ele faz a palestra agradabilíssima. Assim foi Manuel Viana de Carvalho, que desde jovem, ainda 17 anos, lá no Ceará, na escola militar que ele cursou, ele já causou admiração nos colegas, porque ele era muito estudioso. Ele era filho de um pai músico e professor, parece português. A mãe, ele não conheceu muito, porque a mãe desencarnou quando ele tinha só 5 anos. Ele nasceu em 1874, a mãe em 1879 já estava deixando a terra. Mas ele esteve, sim, com o pai, recebeu uma educação esmerada, tocava violino, o pai era músico, ele violino. Ele foi logo, depois de receber lá o espadim na escola militar, ele foi transferido para o Rio. É assim. No Rio de Janeiro, vai lá para a Escola Militar do Rio, e no Rio, que era a capital federal, ele começa também a ter contato cada vez mais próximo com os espíritas da época. Entre estes, Inácio Bittencourt, Bezerra de Menezes presidindo a federação, o Zeus Vantuil, que vocês viram aí citado, foi um biógrafo dele também. O jovem cadete, Manuel Viana de Carvalho, depois ele vai para o Sul, Rio Grande do Sul. Porque é assim, a vida de quem trabalha no Banco do Brasil ou trabalha como militar vai ficar sempre transferido de um estado para o outro. O Manuel Viana de Carvalho começou a escrever suas poesias e publicá-las, contos, e passou a receber também o prestígio do meio literário. Mas ninguém gostava do espírita Manuel Viana de Carvalho, porque ele era um espírita. Ele, no meio da escola militar, ele saía, quando estava de folga, ele ia para o centro espírita. Eu me lembro de uma história contada pelo próprio Divaldo Franco, que Manuel Viana de Carvalho foi fazer uma palestra e que os militares estavam muito preocupados. Falou, como pode um homem da nossa corporação, do exército, da nossa força armada, vai falar sobre essas coisas? E foram assistir para ver se dava uma ordem de prisão dele, alguma coisa do tipo, né? Uma reprimenda, uma cadeia para ele, uma punição. E foram, e ouviram a palestra do colega, e saíram de lá assim. Esse homem, ele dignifica as cores e a nossa farda, da nossa corporação. Que homem, hein? Mas Viana de Carvalho depois foi para o Mato Grosso, ficou em Cuiabá, e lá fundou o Centro Espírita Cuiabano. Eu peguei esses dados do site da FEP, Federação Espírita do Paraná. Eu acho que está bem completo ali, mas quem quiser pode pesquisar mais e encontrar muito mais. Manuel Viana de Carvalho não viveu muito, como vocês vão ver. Ele desencarnou com 51 anos, vítima do beriberi, um tipo de gripe, né?
E acho que é por isso mesmo, por ser um vírus assim, um pouco conhecido e controlado, ele ficou num navio, deve ser esses navios ancorados, não na terra, mas no mar, para evitar contágio. Ele estava num transatlântico, na costa de Sergipe, quando se deu a sua passagem, em 13 de outubro de 1926. Aí sim, trasladado para a Bahia, onde foi inumado. O corpo, claro. Manuel Viana logo já se apresentou aí ao Divaldo e falou, vamos trabalhar junto. Inclusive, Divaldo estava numa situação difícil, numa palestra. Lá vem Manuel Viana de Carvalho e começa, né? Soprar no ouvido do baiano, e o baiano, ó, deitou e rolou. Mas agora vamos ao tema que nós queremos estudar. Manuel, né? Já vai de volta aí na biografia dele. Nós vamos agora ao livro dele, que eu acho que é bom agora, é o livro dele, né? Eu estou com um livro aqui, que não é o único, não. Tem outros livros. Esse aqui é o Atualidade do Pensamento Espírita. Que eu estava fuçando na biblioteca lá e falei, puxa, que belo livro. É doação para a biblioteca. Eu, como sou bibliotecário, eu leio primeiro, né? Essa é a vantagem. Olha, e já abri na página, isso eu acho interessante, você abre já no assunto que você quer, né? Hoje de manhã eu abri aqui, ó. A atual legislação penal do país, contendo figuras delituosas como o adultério, a sedução, não necessita de reforma? E o aborto, afinal, deve ser penalizado? Eu vou resumir. Eu vou pegar um trechinho da resposta dele, em que ele fala que o aborto é um crime. Naquele caso específico de preservar a vida da mãe que está correndo um risco de morte, não é? Mas que a vida é de Deus e não podemos, de nenhuma forma, cortar o fio da vida, em nenhum caso. Aí você dirá, mas é justo as mulheres dizerem que elas são donas do próprio corpo se elas querem abortar? É um direito delas? Não, elas são co-criadores, diz o Manuel Viana de Carvalho. Elas estão criando junto com Deus. Ela está emprestando o útero, mas a vida provém de Deus. Tá bom? Bom, e aí entra no tema aqui penal que nós queríamos falar. As diversas sociedades do planeta têm percebido um aumento surpreendente de adolescentes e até mesmo crianças envolvidas em crime. A legislação penal aplicável às crianças e adolescentes deve ser idêntica à estabelecida para os adultos? É aquela questão da maioridade penal, né? Da idade penal. Eu já vi um projeto aí correr no Congresso, quase conseguiu reduzir a idade penal para 16. Para votar, basta 16 anos, mas para ser preso tem que ter 18, né? Você não vê sempre por aí os crimes que envolvem adolescentes? O menino tal, fulano de tal, foi apreendido, porque ele é menor de 18. E ele diz aqui que, de fato, é preciso prender, sim, mas dar condições separadas para o jovem ou adolescente que cometeu, porque eles estão em formação. É preciso, e é até importante que você faça a reeducação dele ainda agora, na adolescência. Porque senão é um adulto ainda mais perigoso. Olha lá. Olha a pergunta que trazem para ele. Os benfeitores da humanidade, no Livro dos Espíritos, questão 618, respondendo sobre a diversidade das leis divinas para diferentes mundos, falaram que as leis
divinas são apropriadas ao grau de adiantamento dos seres que o habitam, esses mundos diferentes, né? E a pergunta foi: com as leis civis em nosso país, a Constituição admite que todos são iguais perante a lei, ainda que formalmente, e a justiça aplica penas iguais no seu cumprimento a todos os condenados, embora vigente o princípio da individualização da pena. Não se pratica lastimável injustiça contra os pobres do corpo e de espírito? Responde Manuel Carvalho de Viana Viana de Carvalho, desculpe. Entendemos que todos são iguais perante a lei, no que diz respeito à conduta, não cabendo a ninguém o direito de desrespeitá-la. Aplicar-se, porém, a mesma penalidade a indivíduos moral e intelectualmente diferentes não deixa de ser lamentável injustiça por motivos óbvios. O grau de responsabilidade é correspondente, ao nível de conhecimento cultural e ético-moral do indivíduo. Não se pode culpar insensatamente, com os mesmos agravantes, o ignorante e o culto, o homem primário e o homem social, o indivíduo saudável e o enfermo psíquico, devendo existir códigos que correspondam aos diferentes níveis de cultura e moralidade nos quais transitem esses mesmos seres. Não foi boa a resposta dele? Eu achei que foi. Estava num surto psicótico. Então, nesses casos, a lei de Deus tem atenuantes e a lei da terra também precisa ter. A justiça tem que levar em conta que o indivíduo não sabia o que estava fazendo. Agora, ele responderá, sim, em parte, pelo ato que cometeu. Mas ele tem esse atenuante. E aqui o que dizer, aqui também, daqueles que dizem, olha, eu cometi o crime, mas eu ouvi vozes dizendo, faça, 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 e eu fiz. Então eu não sou culpado. Nananina, não. É sim, tem seu grau de culpa. Porque a partir do momento em que você abriu brecha para um obsessor chegar a esse ponto de te manipular desse jeito, você também é responsável. Por isso que Jesus dizia, sede prudentes, vigiai e orai. Meus amigos, eu não posso estender muito, eu vou parar por aqui. Gente, terminando, quero dizer a vocês que segunda-feira próxima agora estaremos juntos lá com o pessoal, meus amigos de Capivari, na sede da Editora M, fazendo uma prosa com eles lá, com violão, e contando a minha viagem à Terra Santa, tá bom? Vou me despedindo com uma música. I will follow him wherever he may go, and near him I always will be, for nothing can keep me away, he is my destiny. I will follow him. Since the hours he touched my heart I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high can keep me away from this love. I love him, I love him, I love him, now until forever, forever, forever. I love him, I love him, I love him, now until forever, forever, forever. I follow him. Tchau, meus amigos, até a próxima, se Deus quiser, se é que a internet não travou, a gente se vê na próxima semana com mais um A Vida Continua. Eu te espero, até lá.